Poder, nesta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Produção e apresentação ficam por minha conta, Rose Guglielminetti, que sou eu, e Edmilson Siqueira. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir, 97102-1493. E daqui dos estúdios nós vamos para a casa do Edmilson Siqueira. Edmilson, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para mais uma quinta-feira cheia de notícias quentes, por sinal. Pois é. E nós vamos já colocar nessa roda de conversa aqui o repórter Everton Ramos, que está com duas notícias, assim, uma é uma operação da PF, uma outra não é tão boa, a gente já vai saber por quê. Mas vamos começar com essa operação da PF, que foi startada de madrugada, né, Everton? Isso, começou essa madrugada. Vou começar com um bom dia primeiro, né? Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson, bom dia pro amigo que está, o ouvinte, que está com a gente no Bastidores do Poder. Operação que começou de madrugada, na madrugada desta quinta-feira, Dólar o Bucato 2, que tem o objetivo, né, de reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional em operações de câmbio ilegal e evasão de divisas. Esses são cumpridos nesta quinta-feira 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal aqui de Campinas. Nos estados de São Paulo, são um mandado de busca e apreensão em Campinas, 6 na capital, 1 em Santo André e 1 em Itapira, e 3 mandados de busca e apreensão em Goiás. Todos, né, são 8 alvos, pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas. As investigações, elas são provenientes, elas estão em decorrência de uma primeira fase da operação que aconteceu nos anos de 2019 e 2021. Como que seguiu, né? Por meio de análises de documentos e dispositivos eletrônicos, a Polícia Federal, então, ela constata milhares de operações financeiras efetivadas por pessoas físicas, pessoas comuns e jurídicas, né? Empresas direcionadas a remessas não autorizadas de dinheiro para o exterior, em especial para o continente asiático. Essas operações, elas envolviam movimentação de moeda fora do Brasil por meio de processo conhecido como dólar cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e o direcionamento de capital para a empresa que comercializa criptoativos. Foram detectadas, segundo a Polícia Federal, movimentações atípicas e tem muito dinheiro envolvido, viu? Dá pra gente ter uma ideia? O montante superou R$1 bilhão em um período de 2 anos. E destes, a Polícia Federal disse que ao menos R$230 milhões passaram por contas de pessoas jurídicas com fortes indícios de serem empresas de fachada, sem atividade operacional e com um capital social incompatível com os valores movimentados. Então, estima-se, segundo ainda também a PF, que o esquema tenha movimentado e remetido para fora do Brasil valores provenientes de outras práticas criminosas, como pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Todo esse material que deve ser apreendido, então, nesta quinta-feira, vai ser trazido para a sede da Polícia Federal em Campinas e, claro, vai fazer parte de toda essa investigação. Os investigados, se for confirmada essa prática ilegal, eles vão responder por operação de câmbio ilegal e evasão de divisas, que somados podem chegar aí a 10 anos de prisão. Nas operações anteriores, alguém foi preso ou não? Nenhuma prisão nas operações anteriores, Rose. Então, por enquanto, é só apreensão de documentos para poder municiar a investigação. Agora é um grupo completo, né, Edmilson? É tráfico de drogas, é crime financeiro, ou seja, a quadrilha é perfeita, né? É uma holding do crime, né? O Everton, nome de empresa ou de pessoas, nada foi divulgado? Nada divulgado, estudo em sigilo, né? Corre para a investigação da Polícia Federal. Mas pouco dinheiro, né? R$1 bilhão? É muita grana. É muita gente que entra, né, infelizmente, entra nessas histórias e nesses golpes, né? Com a previsão de ganho mais fácil, né? E acaba entrando numa fria, né? Perdendo muito dinheiro.
Mas, infelizmente, ainda bem que a Polícia Federal está agindo e está conseguindo coibir essa prática. Pois é. Bom, e nós vamos então agora para Campinas, para o bairro Campina Grande, na região do Ouro Verde, né? Campo Grande, né? Na região do Campo Grande, onde infelizmente aconteceu um latrocínio, e quem vai nos dar essas informações, claro, vai ser o Everton. Notícia triste, né? A gente sai de uma notícia já chocante por causa do valor do dinheiro, prática ilegal, para uma notícia triste. Câmeras de segurança, inclusive, flagraram essa ação, tá? No bairro Campina Grande. Um motoboy estava indo fazer uma entrega. R$10 seria o valor pago por essa entrega. Ele foi abordado por 2 suspeitos que já chegaram atirando simplesmente para roubar a moto dele. Esse motoboy, inclusive, ele foi identificado pela polícia, Júlio Tesa, 27 anos. Ele morreu baleado, né? E uma notícia chocante, né, Rosa? A pessoa foi fazer uma entrega no bairro, ele ia receber R$10, deixa uma filha de 4 anos, ninguém foi preso. A informação que a gente tem é que a polícia militar encontrou uma pessoa com a moto roubada, só que a pessoa, não, por falta de provas, a pessoa não confirmou, e exatamente, ela não ficou presa, e também não conseguiram confirmar se ela participou da ação ou se ela só acabou depois recebendo essa moto roubada, ou pegando ou pagando por essa moto roubada. Mas essa pessoa, ela foi detida, um homem de 21 anos, mas foi liberado justamente por essa falta de prova. O crime, ele aconteceu na rua Sérgio Langoni, no bairro ali do Campina Grande, na região do Campo Grande. Os suspeitos levaram a moto e efetuaram esses disparos antes de fugir. Ele, como eu disse, ele foi abordado quando chegou à casa do cliente para fazer essa entrega, uma entrega que ia render a ele R$10, e ele acaba deixando aí uma filha de 4 anos. Perdeu a vida por R$10. Agora, eu fico imaginando, Edmilson, eu não entendo muita coisa de direito, né? Mas um sujeito ser pego com a moto que foi utilizada, que era a moto do menino, que foi assassinado, ele pode não ter participado do crime, mas ele pode ter informações de quem são as pessoas. Isso não é prova suficiente, pelo menos, para você ficar detido, Edmilson? Pois é, uma prisão temporária aí, talvez fosse o caso, eu não sei, eu também não entendo suficientemente de direito, mas eu entendo de evidências, né? E não é difícil a gente entender de evidências. Pouco tempo depois de um crime, você pega uma pessoa com um objeto roubado naquele crime, é mais do que uma prova de que essa pessoa ou ela esteve envolvida diretamente no crime, ou ela receptou a moto roubada. E se ela comprou numa boa, ela não tem documento da moto, ela não tem nada disso, é receptação isso, certo? Caberia também uma prisão, pelo menos para averiguações. Não para dizer assim, você estava lá no crime? Não estava, então, está solto, sei lá. Não é possível que isso tenha acontecido, certo? Mas a gente imagina que qualquer coisa anormal tenha ocorrido aí, certo? Para que uma pessoa presa ou descoberta logo em seguida a um crime com uma moto que foi roubada no crime, seja liberada sem mais nem menos, sem dar informações pelo jeito, né? Não há notícia de que ela tenha dado informações de quem que ela comprou, quando ela comprou, quanto ela pagou, certo? Qualquer coisa assim. Chega a ser chocante, né? No mínimo, uma prisão temporária. E a gente está falando de uma diferença de horas, né? O crime aconteceu por volta das 10 horas e esse homem, pelo que a gente tem de informação, ele foi abordado pela polícia no início da madrugada. Pois é, como assim, gente? Chega a ser chocante e agressivo e assim, indesculpável com a própria família do morto, né? Porque, agora, eu imagino que a polícia deva ter feito de acordo com a lei. Agora, ou a lei precisa ser mudada, né? Para ficar uma lei que pune mais. O endereço, né, desse indivíduo que estava com a moto, ele tem a residência fixa e tal, mas suponhamos que ele seja mesmo um bandido. Ele deve estar bem longe agora. Pois certo? Não vai ser descoberto nunca. Agora, teve câmeras, as câmeras conseguiram captar as imagens dos bandidos? Acho que esse é o detalhe. As câmeras conseguem flagrar parte do corpo, em algum determinado momento, sim, mostra o rosto, sim. Tá. Dos criminosos, mas ela não flagra, a ação. Então, entendi. Mostra a cena deles indo em direção ao local onde eles fizeram a abordagem desse motoboy e voltando com a moto. Justamente com a moto do crime. Mas, pela característica, podem ser até eles mesmos tenham ligado pro motoboy, feito a encomenda lá e esperado. É verdade, Edmilson. Eu não tinha pensado nisso. O motoboy por lá para roubar uma moto. Você é realmente bem pensado. Uma boa
Dá para você perguntar isso pros policiais, viu, Everton? Porque pode ser mesmo. É só perguntar no endereço para onde ele ia entregar o pedido aí, se alguém daquela casa fez o pedido realmente, certo? Bom, são detalhes, né? Eu acho que a polícia sabe mais do que a gente para descobrir essas coisas, certo? E vamos esperar que esse crime seja solucionado, que pelo menos os criminosos sejam presos. E aí a gente já entra também no assunto da segurança que esses aplicativos trazem, né? Tanto para o cliente quanto para o próprio funcionário. Mas só para ressaltar uma última informação, ele era morador de Sumaré. Então a gente para pensar, né? 27 anos, morador de Sumaré, veio fazer uma entrega aqui em Campinas e acabou morto. Aí a polícia agora vai investigar esse caso como latrocínio, tá? A segunda delegacia seccional de Campinas é que investiga e tenta identificar os responsáveis por esse crime. Ai, Everton, muito obrigada pela tua participação aqui no Bastidores do Poder. Espero que nas próximas vezes você tenha boas notícias pra gente. Eu também, obrigado, viu, Rose? Um abraço, bom trabalho, gente. E agora, Edmilson, nós vamos sair de Campinas e nós vamos para os Estados Unidos, Nova York, mais precisamente, Henrique do Vale. Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Opa, o Lucas tá assim pra mim, gente, pelo amor de Deus, espera um pouco. Eu já achei que ele estava aqui, não está ainda? Tá chegando? Tá chegando. Ele deve estar passeando em Nova York, certo? E de bermuda e chinelo, como ele disse, naquele calor todo. Pois é. Você sabe que eu pedi para... Já tá? Bom, Henrique do Vale, bom dia. Deixa eu... Bom, deixa eu testar aqui. Eu tô com... Deixa eu ver uma coisa. Eu tô sem o retorno meu aqui. Por alguma razão, tá dando algum problema, não tô conseguindo ouvir vocês. Não? Faz o seguinte. Então faz o seguinte, desliga e liga novamente. E eu vou conversar com o Edmilson enquanto você não aparece. Tá te ouvindo? Ele não me ouve. É verdade, ele não me ouve. Então, muito baixo. Eu te ligo aí. Tá bom. Bom, Edmilson, vamos nós aqui, né? E eu vou pedir para subir a vinhetinha de eleições, para a gente poder falar de eleições, Edmilson, porque eu acho que é o que está pegando mesmo aí, né, em toda... Com as convenções, as eleições começam a ganhar E com a proximidade do horário político, do início da campanha também, né? Real, que está começando agora, as eleições começam a ter mais sentido para o brasileiro, começam a fazer parte do dia a dia do brasileiro. E vamos em frente, vamos ver o que nos espera por aí agora. Bom, Edmilson Siqueira, ontem nós ouvimos, você me mandou, né, um vídeo, né, da entrevista do Lula no UOL, e eu também ouvi a entrevista do Ciro Nogueira, assim, mais de pescoço, assim, na Globo News, né? Só que nós vamos falar das eleições daqui a pouquinho, porque agora o Henrique está conosco. Henrique, você está me ouvindo? Agora sim, agora tudo volta ao normal. Então, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Você tá bem aí? Como que tá Nova York? Tá calorzinho? Tá muito quente, graças a Deus, muito quente. Assim, já tá passando do que o pessoal gosta por aqui. Como eu sempre falo, eu gosto muito de calor, mas essa onda de calor que está acontecendo aqui nos Estados Unidos está causando muito, mas muito problema mesmo, né? Mas, enfim, se você me perguntar se eu tô feliz, eu tô, porque eu gosto de calor, eu não gosto de frio. Bom, e quem não deve estar feliz é o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? Tem uma pesquisa aí que mostrou de que cada 4 democratas, 3 não querem que ele seja candidato à reeleição. Coisa tá feia pro lado do Biden, hein? Tá bem feia. Na verdade, essa nova pesquisa mostra que 75%, olha só, 75% dos eleitores democratas e que têm uma inclinação democrata querem que, na verdade, o partido indique uma outra pessoa que não seja o presidente Biden para as eleições de 2024. Na verdade, é o seguinte, a gente dá para entender isso porque a inflação continua muito alta por aqui, 9%. Inclusive, nós vimos ontem o Fed, que é o Banco Central americano, elevar os juros para poder conter a inflação. Então, isso significa para o americano que tudo vai ficar mais caro. Cartão de crédito, juro de cartão de crédito. Os americanos que amam comprar carro vão ter dificuldade para poder financiar o carro. O americano que ama comprar casa, o sonho de qualquer americano é ter uma casa própria.
e os juros de hipoteca também vai subir. Então, tudo está sendo feito justamente para brecar essa inflação. Muita gente já fala que a recessão americana já começou, não é que vai começar, já começou, e por causa desses fatores, né, a popularidade do presidente Biden está lá embaixo. Para você ter uma ideia, mais ou menos, com relação aos números, olha só, 24% dos eleitores democratas disseram que querem uma outra pessoa que não seja o Biden, tá? Uhum. Porém, o mais interessante é que a mesma coisa acontece também pelo lado republicano. Tem muita gente que não quer que o ex-presidente Donald Trump se candidate, justamente pelo fato de ele estar sempre envolvido em uma série de escândalos. A gente viu, inclusive, a última audiência da invasão do Capitólio, mostrando uma série de coisas, incluindo até uma pessoa responsável por liberar, vamos dizer assim, a Guarda Nacional Americana para que mandasse 10 mil pessoas, 10 mil soldados durante o Capitólio. Só que o ex-presidente Trump acabou não pedindo isso. Ou seja, ele botou fogo na fogueira ali, deixou a coisa queimar, e por causa do que a gente está vendo na televisão, essas audiências estão sendo até transmitidas em horário nobre aqui nos Estados Unidos, justamente para que o povo americano possa entender a coisa, né? Então, aqueles que são republicanos, assistindo isso, de uma certa forma, alguns não concordam com o que está sendo exposto, mas já está com o pé atrás com relação à própria posição do ex-presidente Donald Trump para se candidatar a 2024. Em compensação, o seu ex-vice-presidente, o Mike Pence, é muito provável que entre nessa corrida para 2024, e se os dois entrarem, vai haver aquela briga entre ex-presidente e ex-vice-presidente. O Henrique, essas pesquisas aí que rejeitam tanto o Trump quanto o Biden, elas não estão apontando para uma renovação na política americana? Não seria o caso dos partidos começarem a pensar em nomes novos que possam oferecer algo diferente das confusões todas do Trump ou dessa possível recessão que está sob o Biden, embora ele não seja exatamente o culpado por tudo isso? Exatamente, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, o Biden não é culpado de tudo isso porque é uma coisa global, né? A gente tem que entender que é um negócio que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente pelo aumento do custo da energia resultante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, logicamente, o Biden não tem como controlar esse tipo de coisa. Mas o fato é o seguinte, que quando dói no bolso do americano, a primeira pessoa responsável a responder essa questão é o presidente. Então, a gente está vendo aí que ele não está conseguindo segurar isso. E também, assim, entre nós aqui, as gafes que ele faz quando fala em público, tira um pouco da confiança do povo americano, né? Vira e mexe, ele fala uma coisa que não é para falar, e toda a sua assessoria fica rezando para ele seguir o que está escrito no teleprompter, né? Para não falar bobagem. Então a gente está... Entre os democratas, por exemplo, há algum nome que possa vir a substituir o Biden atualmente? Por enquanto, acredite você, não existe nenhuma pessoa de relevância, vamos dizer assim, que possa ser indicado a concorrer ao cargo de presidente em 2024. Então existe uma interrogação aí, porque todo mundo está querendo saber quem é que vai ser caso o Biden resolva não concorrer. Eu, pessoalmente, achava que ele não deveria concorrer. Diga lá, Rosinha. Quando a Kamala foi indicada como candidata a vice-presidente, eleita, se fez aí muitas matérias em relação a ela, por ser mulher, negra, havia uma grande expectativa dela assumir um papel como a Hillary, por exemplo, né, que tinha um papel muito importante, que sempre foi uma mulher, assim, uma estadista mesmo. A Kamala não conseguiu, eu tenho a impressão que ela está completamente apagada, né? Ela não conseguiu avançar em nada, né? Sem dúvida, justamente porque internamente o que se diz é que ela é uma pessoa extremamente difícil. Nossa. Então, pelo fato dela ser uma pessoa extremamente difícil, membros do seu gabinete, inclusive, pediram demissão. Então, a gente vê esse tipo de comportamento de funcionários que estão ao lado dela, que dizem que ela é uma pessoa que é difícil da gente poder trabalhar junto. Então, quer dizer, a posição dela como vice-presidente americana
é, de uma certa forma, muito apagada, né? Então, o que a gente estava esperando, os democratas estavam esperando, é que com a saída do Biden, ela seria, no caso, o grande nome, vamos dizer assim, para poder entrar como principal candidata das eleições de 2024. Mas, sinceramente, pelo que a gente tem sentido por aqui, eu acredito que isso não vai acontecer, não, porque entre os próprios democratas, ela não é uma figura, entre aspas, muito querida. Gente, eu não sei se existe semelhança, eu até quero convidar os ouvintes a participarem desse debate aqui conosco na Rádio Bandeirantes, mas o Henrique trazendo esses índices dessa pesquisa, né, mostrando que dentro do Democratas você não tem um nome forte para ocupar essa vaga de candidata à reeleição nas próximas eleições. O americano rejeitando o Trump. Não parece, Edmilson, com a nossa situação aqui no Brasil, e a gente pode dizer que tem americanos que estão como os brasileiros, nem esse nem aquele, e estão órfãos? Eu acho que lá o número dos que rejeitam um ou outro é maior do que aqui, né? Porque aqui as pesquisas estão indicando que há aí cerca de 70% do eleitorado que vai votar, pelo menos as pesquisas indicam, né? Lógico que as pesquisas não consultam o Brasil inteiro, sim uma pequena parcela do eleitorado. E 70% já estaria com o voto mais ou menos definido em um ou outro, certo? Sobrando aí uma parcela de 30% que se divide entre os outros candidatos e entre brancos e nulos, etc., ausências e tal, certo? Então, eu acho que lá a coisa é mais acentuada neste momento, porque tá mais longe, né, das eleições lá também, certo? Então, a coisa não está tão acentuada. Mas eu só queria perguntar uma coisa para o Henrique, que é o seguinte, uma coisa que me intriga. Os Estados Unidos estão com uma inflação de quase 9% ao ano, certo? Não, Edmilson, 9,1%. 9,1%. Já bateu os 9%, 9,1%. Tinha um dado de 8,6%, mas acho que era do mês passado ainda, mas já chegou a 9,1%. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego é de 3,6%, que é uma taxa dos sonhos de qualquer país do terceiro mundo, né? Quem dera o Brasil tivesse com 3,6% de taxa de desemprego. Não há uma contradição, né? Quer dizer, há uma contradição evidente, certo? Mas como é que você vê esse fato de que o emprego está melhorando, está acontecendo, está correndo solto por lá, e, no entanto, o país enfrenta uma inflação alta, uma taxa de juros elevada? Pois é por causa dessa baixa taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos que o Fed, que é o Banco Central Americano, tem uma esperança de conseguir controlar melhor a inflação por aqui. Você imagina só se o desemprego tivesse na faixa dos 15%, 17% aqui nos Estados Unidos. A coisa ia ser realmente muito, muito difícil. Então, o que a gente está vendo aqui é, como você falou, taxa de desemprego baixa, o preço das coisas subindo. Então, pelo fato das pessoas estarem trabalhando mais, ganhando mais, o salário das pessoas foram aumentados depois que eles retornaram ao trabalho por causa da pandemia. Então, isso serve como um instrumento aí de confiança do Fed. Isso não significa que, apesar das mudanças e das decisões do Fed, que é o Banco Central Americano, de elevar os juros por aqui, vai impedir essa recessão. Como eu falei para você, essa recessão ainda não foi totalmente declarada aqui nos Estados Unidos, mas todo mundo já sabe que a coisa está complicada. Henrique, diga. O Roger, aqui do Jardim do Lago de Campinas, ele tem uma sugestão de candidata pelos democratas, Michelle Obama. Esquece, ela não vai entrar. Eu gostaria muito que ela entrasse, mas ela não vai entrar. Ela não vai, com certeza não, porque agora ela está tranquila, ela está produzindo aí podcasts com o seu marido, o ex-presidente Obama, e já fez os 8 anos dentro da Casa Branca. Segundo que ela lançou um livro recentemente, né? Virou documentário na Netflix. Eu assisti. Extremamente inteligente, mas eu acredito que ela não vai se candidatar. Como diria minha avó, ela não vai buscar sarna para se coçar, né? Exatamente. Olha, Edmilson, mas eu acho que nem eu iria querer, viu? Porque assim, o cargo do homem mais poderoso do mundo, no caso da mulher, que seria uma mulher mais poderosa do mundo, é altamente atraente, certo? Sem dúvida. Eu vou te contar uma coisa. Entre todos os democratas que estão aí na mesa, né? Eu não estou vendo nenhum que tenha, tipo assim,
não digo gabarito, né? Mas assim, que seja um nome preparado, né? Preparado para poder encarar as eleições do 2024. Agora, gente, eu fico imaginando... Se bem, Rose, que nós temos aqui uma pessoa, que é o senador Manchin, que ele é o mais, vamos dizer assim, é o democrata mais voltado para a parte central. Não é um democrata extremamente da direita. Ele é o cara mais reservado, eu diria assim. Eu acho que ele é mais ponderado, e se no caso ele resolvesse partir, né, para se candidatar a candidato, eu acredito que inclusive haveria uma boa aceitação dele. Mas o nome dele já foi levantado, já foi soprado para ser pré-candidato, presidente, ou ainda não? Não, por enquanto tudo fechadinho, não tem ninguém ainda... aparecendo na mídia, falando, não, tá tudo meio, sim, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas o mais incrível... há um grande respeito, né, pelo Biden também, né, que está lá na presidência e tem um direito quase que natural de ser candidato à reeleição, certo? Claro que esse movimento, essas pesquisas começam a fazer a cabeça de muito convencional, de muito democrata por aí, de deputados e senadores, que podem começar a pensar numa solução, mas eu acho que isso vai ser tratado com luvas de pelica, né, em relação ao Biden, porque existe esse respeito à instituição do presidente norte-americano, certo, e o respeito ao Biden, né, que é um cara que foi para a briga. Quando ele entrou na briga, muita gente pensava que ele ia perder do Trump, certo? E ele foi o nome que conseguiu tirar o Trump do poder nos Estados Unidos. Então há um grande respeito e uma certa admiração por ele também, que vai ser levado em conta nessa disputa aí pela reeleição. Ô Edmilson, eu já não concordo muito com você. Eu acho que até tem respeito pela instituição do cargo de presidente da República, mas a impressão que eu tenho é que o Biden, logo que ele começou a fazer as besteiras lá nos Estados Unidos, o próprio povo já começou a rifar ele. E nunca um presidente com tão pouco tempo de mandato, as pessoas já estavam condenando e querendo tirar. Não tirar por meio de impeachment, mas dizendo ele não vai ser candidato à reeleição. Então, eu acho que ele... no povo, né? Tudo bem, sim, o povo. História. Mas mesmo assim, só que os deputados estão de olho no povo. Claro, entendeu? Então, eu acho que o Biden, eu não acho que tem tanto respeito assim por ele, não. Respeito a tua opinião, mas eu acho que ele é um presidente que está bem desgastado. Eu me referi mais com relação ao partido, né? Ao partido, que ele vai tratar desse tema cuidadosamente, certo? Porque o Biden está no poder ainda e vai ficar no poder por mais 2 anos, né? Se eu não me engano. Exatamente. Então há um cuidado para tratar desse tema. Se vão rifar o Biden agora, certo? Ele está lá com a caneta na mão ainda, certo? Sabe-se lá qual pode ser a reação dele. Edmilson, tem outro lado também, por exemplo, apesar da aceitação do presidente estar bem baixa, tipo assim, nos 30%, ele pegou o Covid semana passada, ontem ele voltou novamente a trabalhar na Casa Branca, junto com outras pessoas, e no seu anúncio de volta à Casa Branca, ele vendeu a ideia, né, do governo dele ter realmente gasto uma fortuna com os medicamentos, com os programas para que as pessoas tomassem as vacinas, aquela coisa toda. E existe uma pressão muito grande para que ele também faça outras coisas e apareça mais na mídia, né? Uma delas, inclusive, é o fato do governo Biden ter proposto até uma troca de prisioneiros para garantir a libertação de 2 americanos que estão presos lá na Rússia. Não sei se vocês estão acompanhando aí no Brasil, mas existe aí uma jogadora de basquete profissional que foi bicampeã olímpica, joga pela Liga Americana de Basquete, só que off-season ela joga para uma liga russa. Entrou em Moscou trazendo aquele óleo de maconha, né, que foi, segundo ela, indicado pelo seu médico e foi presa, está presa aí há 4 meses. Então, o que acontece? O governo Biden está propondo devolver para a Rússia um traficante de armas que foi condenado nos Estados Unidos por 25 anos de prisão em troca dela. Então, quer dizer, existe uma pressão muito grande também do público americano para que ele tome essas providências, né? Se bem que a gente viu que é uma coisa, na parte vamos dizer assim, nessa política internacional, ele
sinceramente, fez uma bobagem atrás da outra, na saída dos soldados no Afeganistão, depois a postura dele, inclusive, com relação aos países da OTAN, com relação a essa guerra, o dinheiro que está sendo gasto e doado para a Ucrânia, quer dizer, isso tudo a gente vai pagar a conta, né? Então, o volume de dinheiro que está sendo gasto nesses programas sociais e também o auxílio à Ucrânia, concordo que tem que ajudar, mas, no final das contas, a conta alta chega para quem? Para quem vive aqui, né? Então, isso é um fator muito importante que está dando uma dor de cabeça para o americano. Uma série de coisas que um presidente americano tem em mão, certo? E o Biden não tem se saído bem em muitas delas, né? A gente tem visto isso, claro, e por isso começa a existir 2 anos antes da eleição essa pressão que vem primeiro vem das pesquisas, depois vai entrar no partido, já deve estar entrando, certo? Então, ele vai sofrer pressão, talvez, e talvez venha ao encontro de uma vontade dele, porque ele não me parece muito animado para tentar a reeleição também, certo? Eu acho que ele vai entregar de boa, como se diz por aí, certo? O cargo, a tentativa de ser presidente dos Estados Unidos para outra pessoa do Partido Democrata. Ô Henrique, tem aqui um ouvinte nosso, o Edivaldo, ele está dizendo que está rolando um vídeo que mostra o Biden colocando a medalha nas costas de um parlamentar. Isso é verdade? Ou você nunca ouviu isso? Você já viu esse vídeo? Não depende. Houve uma cerimônia, algumas semanas atrás, de algumas pessoas que foram chamadas na Casa Branca para receber uma medalha de mérito. Dentre elas, até, que eu lembro, foi a presença daquela capitã americana que joga na seleção de futebol americano, porque ela foi responsável de trazer em tona, né, os direitos das jogadoras profissionais de futebol feminino para igualar o salário delas. Então, pelo lado democrata, ela foi uma figura muito importante. Então, na verdade, houveram várias pessoas que foram convidadas na Casa Branca, inclusive a ginasta, que é multicampeã, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Esqueci, me deu um branco agora aqui. A mega campeã. Que teve um problema de saúde mental na Olimpíada? Isso. Como é que ela chama, meu Deus? Eu vou pegar. Vai falando aí que eu pego aqui. Pode deixar. Então, ela foi chamada também e recebeu uma medalha pelo presidente. Então, talvez ele esteja se referindo a essa cerimônia que aconteceu na Casa Branca 2 semanas atrás, né? Agora me deu um branco, meu Deus do céu. Rose, me ajuda aí. Não, tô pegando aqui, como é que é o nome da ginástica? Não, tô tentando abrir aqui, porque o meu computador não abre e o meu celular também não. Edmilson, vê se você acha aí. Você lembra, Gaspar, qual que é o nome da ginasta? Gente, aquela baixinha. Pega aí, Edmilson, a ginasta americana. Gente, ela ficou tão... Simone Biles. Isso, lembrei. Isso. Simone Biles, ela mesma. Então, assim, e esse tipo de cerimônia acontece frequentemente na Casa Branca. Então, vira e mexe, as pessoas que acompanham, né, a política americana vão ver caso do presidente dar medalhas para pessoas que merecem ou que têm uma postura importante dentro da sociedade americana. Colocar nas costas de uma pessoa, eu não tive notícia disso. Não, na verdade é o seguinte, quando você vê ele vai por trás da pessoa e tem um grampinho atrás que você amarra. Sim, a não é que ele tá por trás. Tá no peito da pessoa. Então você vê como é que é, né? Não tá indo por trás. Ele tá por trás porque ele tem existe um fecho atrás que ele tem que apertar. O fecho. De um colar, de uma... As pessoas estão muito patrulhando. As pessoas patrulham demais, gente. Tá ficando chato já, não? Ai. Bom, Henrique, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. Eu preciso pagar aqui os nossos comerciais, porque senão não vai ter salário pra gente esse mês, entendeu? Bora! Beijo pra você, Henrique. Você volta amanhã com a gente, com aquelas notícias mais leves? Com certeza, amanhã vai ter coisa light pra gente. Então tá bom. Um beijo, Henrique. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Bom, até mais. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai até Recife encarar o Sport, às 21h30 na Ilha do Retiro. E no sábado tem Ponte Preta e Operário, às 19 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 21ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bom dia. O provável time do Guarani para enfrentar o Sport hoje às 21h30 na Ilha do Retiro, em Recife, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com Derlan suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Hernando será o substituto. Kozlinski no gol. Diogo Matheus na lateral direita ou Lucas Ramon. Hernando, João Vitor e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade ou Madson e Isaac. Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. O jogo terá transmissão pela Rádio Bandeirantes com a narração de Leandro Boles. O meia Everton é mais um reforço da Ponte Preta contratado na janela de transferências. Aos 33 anos, o meia estava no Cuiabá. Ele entrou em campo pela última vez no dia 11 de junho, quando participou de 25 minutos no empate em 1-1 com o Red Bull Bragantino. Foram 19 jogos com um gol e 4 assistências no Cuiabá. Everton pertence ao Grêmio. Já fez exames médicos no estádio Moisés Lucarelli e aguarda a documentação para assinar o contrato com a Macaca. O meia será o 6º reforço da Ponte Preta nesta janela de transferências. O zagueiro Matheus Silva, o volante Richelli, os meias Elvis e Cássio Gabriel e o atacante Leandro Bárcia são os outros contratados. Carlos Batista, com informações esportivas para a Rádio Bandeirantes. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 41 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e quem está conosco agora no segundo tempo, que é o nosso tempo de entrevista, é o vereador Paulo Gaspar. Bem-vindo ao programa e bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes da Band. Bom dia. O Edmilson está com a gente? Você chega bem pertinho do microfone. Tá. Edmilson está com a gente, tá conosco, né? Tá. E um prazer, uma honra novamente estar aqui. Eu posso chamá-lo de você, né? Com certeza. Ah, então tá bom. Bom, por que nós convidamos o Gaspar? Essa semana, eu pelo menos dei a notícia essa semana, que ele fez uma indicação ao prefeito Dário Saad, pedindo para que a prefeitura faça um estudo para poder permitir, se for viável, uma concessão de todos os teatros para a iniciativa privada. Campinas tem 4 teatros, tem o Centro de Convivência Cultural, que está sendo reformado, tem o Teatro Castro Mendes, que fica na Vila Industrial, o
Padre Anchieta, né, que fica, obviamente, lá no Padre Anchieta, e o Carlito Maia, que fica no Bosque. De onde que você tirou essa ideia e você acha que alguma iniciativa, alguma empresa ficaria interessada em explorar esse tipo de negócio? Obrigado, Rose. A bandeira da parceria público-privada é uma bandeira do Partido Novo, uma bandeira minha de muitos anos, e eu acho que o maior objetivo meu durante o mandato é conseguir colocar essas ideias na administração pública, né? Porque hoje a gente tem um Estado, a nível municipal, estadual, federal, que toma conta, né, da economia, e você tem o governo, às vezes, com empresas e tal, né? Eu já, no ano passado, propus aí a privatização da Sanasa, a abertura do capital da Sanasa, tentei abrir uma comissão na Câmara, mas só teve a minha assinatura. E aí o teatro agora é mais uma dessas iniciativas que a gente tem feito, né? A gente sabe que as despesas são grandes, a gente viu que o teatro aí ficou parado muitos anos, sem ter recursos, e no caso, a parceria público-privada é uma forma de você ter uma gestão compartilhada, diminuir custos para o Estado, no caso para o governo municipal, e ninguém melhor que a iniciativa privada. Deve ser preservado e mantido, mesmo com essas despesas todas que ele acarreta, e que muitas vezes o poder público não tem condição de suprir, né? Como é o caso do centro de convivência, que ficou aí abandonado, foi deteriorando, eu vi essa deterioração terrível, né? Água caindo em cima de um piano caríssimo, certo? Coisas absurdas que aconteciam lá dentro. O teatro foi ficando cada vez pior, até que teve que ser fechado. E sem dinheiro para resolver a situação. Claro que se fosse entregue a iniciativa privada, essa iniciativa teria obrigação de manter aquele negócio, o negócio confortável, bem feito e mantido, né? Eu pergunto para você já recebeu alguma crítica dessa esquerda que não admite esse tipo de parceria? Nesse caso específico ainda não, Edmilson, só assim, bastidores, né, comentários de bastidores, mas é o papel dela, né, o papel deles, nós temos diferenças ideológicas, eu sou um liberal e eles defendem mais Estado, né, mas acredito que quando você coloca o pessoal da esquerda, por exemplo, a Coreia do Norte tem controle total de tudo, e a Coreia do Sul você tem economia livre, né, mercado livre, como nos países de primeiro mundo. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, e por questões ideológicas eles são contrários à ideia. Quando eu fiz a matéria nessa semana, acho que foi na segunda-feira, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura se posicionou completamente contrária ao teu projeto, dizendo que só a bilheteria não sustenta e não tem condições de manter um teatro, a manutenção de um teatro, que você acaba gastando muito, que você tem a questão predial, de conservação do prédio, as próprias peças, shows, e custa muito caro. E a Secretaria de Cultura defendeu a manutenção da gestão pública, dizendo que o poder público ele deve investir um dinheiro em cultura, inclusive para poder permitir que as apresentações da Orquestra Sinfônica de Campinas, por exemplo, possam ser apresentadas ao público. Se depender da Secretaria de Cultura, não vai ter o estudo, porque ela disse que é impossível, que assim, ela entende que cultura é algo que o Estado tem que prover. Por isso, nós estamos de acordo, né? O problema é como fazer, né? Estamos de acordo que o Estado tem que financiar a cultura, porque ela não se paga sozinha, né? Através da iniciativa privada. Então, é uma iniciativa compartilhada. É isso que a gente defende, como em muitas áreas. Então, lógico, a bilheteria não vai pagar todos os custos, mas existe publicidade, existe muitas formas de você gerir o espaço, criando mais espetáculos, gerando mais renda, gerando propaganda e outros eventos que você pode atrair para o teatro sem ser especificamente público do teatro, enfim. Nada como a iniciativa privada com sua criatividade para fazer a coisa funcionar. Eles também não vão entrar nisso para ter prejuízo, né? E aí você tem o exemplo da USESP em São Paulo, que é um sucesso maravilhoso que acontece, onde você tem patrocinadores, desde pessoa física até jurídica, que tem patrocínio, tem incentivos fiscais pela Lei Rouanet, ou outros tipos de incentivos fiscais de diferentes formas, e também pela própria satisfação dessa pessoa ou essa empresa ajudar. Nós tivemos recentemente o exemplo da Patriani, o governo fez um chamamento para fazer
para pagar um projeto ali no centro de Campinas e prontamente a empresa se prontificou. Por quê? Porque ela quer ajudar a cidade, ela tem interesse nisso. Quanto mais a cidade melhorar, melhor para ela também, para vender os seus negócios. Então, é um interesse mútuo compartilhado. Enquanto os governantes não entender e pensar fora da bolha da caixinha, a gente não vai mudar a situação e sobrecarrega o cidadão campineiro que tem que arcar com tudo. Agora, você, então, defende, não precisa ser uma concessão, de repente, investir em patrocínio, ou não? Tem várias formas, né, de você fazer. Tem a privatização, onde você dá 100% entrega para a total privada. Você tem a concessão, onde aqui o teatro vocês vão gerir por um tempo X, e tem a parceria público-privada, é uma gestão compartilhada. Por isso que a gente pediu os estudos, porque cada caso é um caso, né? E aí é o governo que tem que fazer esse estudo, chamar as empresas interessadas, vai lá conversar com a ZESP, vai conversar com inúmeras cidades que já estão fazendo isso, para ver o que pode ser feito. Então, nosso questionamento é no sentido de mexer na água parada, tirar da zona de conforto e mostrar, tá bom, fizemos todos os estudos, não vale a pena. Beleza, mas tem que fazer isso. Tá. O DJ Alê, ele está dizendo que, está perguntando para você, porque na cultura de hoje se investe mais em eventos de funk, o que temos em cada esquina, ele está dizendo, do que em eventos tipo Seresta, ou uma coisa mais regional que é difícil de ver. Às vezes, mas nunca deu certo isso, eu não sei porquê, não sei se o projeto foi mal feito, ou se o valor era muito elevado, certo? O certo é que a Sinfônica está aí, já foi muito melhor a Sinfônica de Campinas, certo? E hoje a gente vê aí que se houvesse um incentivo maior através da iniciativa privada, eu tenho certeza que a orquestra poderia ser bem melhor, né? Certo? E é uma iniciativa boa. Eu acho que... Alô? Tem que... Oi. Deu a imagem anda travando por aqui, certo? Eu não sei se é problema aqui meu ou se é um problema geral. Mas, Paulo, você tem esperança de que haja a prefeitura leve a sério esse seu pedido e faça estudos e faça algum projeto nesse sentido? Edmilson, difícil responder, né? Claro que existe essa resistência inicial, mas o prefeito Dário, ele tem escutado bastante, né, nossas reivindicações, ele pelo menos escuta, a gente tem espaço para isso, a Alexandra também, então é uma questão de tempo, da gente conversar e continuar. No primeiro momento eu acho que é difícil, mas a gente vai continuar insistindo, fazendo os requerimentos, indicações e quem sabe uma hora a ficha cai. Bom, já que nós estamos falando de cultura, né, o Novo entrou questionou, na verdade, criticou, fez uma nota de repúdio, criticando o pagamento por parte da Prefeitura de Campinas de um cachê de R$80 mil para a cantora Fafá de Belém, que se apresentou na última, acho que foi nesse mês, né, no aniversário de Campinas, no dia 14 de julho, na Concha Acústica, por conta da celebração do aniversário da cidade. E vocês acabaram fazendo uma moção de apoio e tal, eu fiz matéria. Só que, no domingo, obviamente, à noite, eu comecei a receber um monte de WhatsApp de pessoas dizendo, mas o Novo está criticando, mas o deputado Alexis, ele está aqui, está sendo assim, está adorando, dançando, participando, né? Não é incoerente? O que aconteceu? Por que o Alexis, que é do Novo, esteve lá e ele justificou, né? Depois eu posso até falar a justificativa. Mas houve uma discordância entre vocês? Com certeza, uma discordância individual, né? O Partido Novo é um partido liberal. Então nós temos as cláusulas pétreas que eu e o Alexis não podemos discordar. Tipo, temos que diminuir imposto, cortar gastos, defender transparência, combater corrupção. Agora, eu achei imoral você pagar R$80 mil para um artista que não é de Campinas, trazer de lá, sendo que a gente está na situação que nós estamos, né? Então, a crítica é nesse sentido. Para o Alexis e também para a secretária, Campinas comporta ter um pagamento desse valor, porque ela ia trazer glamour para o evento, né? É uma coisa que eu discordo totalmente. Eu acho que o respeito público respeito ao dinheiro público vem em primeiro lugar, e eu discordo totalmente aí da Alexandra e do deputado nesse quesito. Bom, o que nós temos é o Alexis, ele disse que ele acha que cultura é um bem público e ele acha que tem que ter investimento, mesmo ele não vê problema. Então, são esses dois motivos.
Desculpa, eu concordo com ele, concordo com o Alexandre. A questão é o valor, né? Então, tem aquele ditado assim, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aí, se você olhar da perspectiva de baixo, tem uma diferença de você olhar de cima. Quando você olha de cima, você fala, Campinas é 1.200.000, 1.080.000, não é nada. Agora, quando você olha de baixo e vê as pessoas passando fome, você fala assim, não dá para admitir isso. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Tandy Negrão, ele diz que ele é de esquerda, mas em relação ao teatro, ele é favorável que ele possa ser privatizado ou concedido, mas tem que ter uma lei de reservar 20% do setor para o pobre ou aquela pessoa que não tem condições de acessar a uma sala de teatro. Concordo plenamente, inclusive está escrito na nossa indicação que esse espaço tem que ser reservado para as atividades públicas e isso tem que fazer parte desse contrato. Bom, pode falar. Já que você falou agora há pouco da Patriane, que ela se ofereceu para fazer o projeto lá na 13, mas há críticas ou pelo menos há questionamentos sobre esse projeto lá na 13, né, que você andou fazendo aí. Você concorda, passou a concordar com o projeto agora ou continua sendo crítico dele? Não concordo. Não só eu, como todos os arquitetos urbanistas, alguém que entende planejamento urbano vai discordar. É apenas uma maquiagem. Claro que é bonito, etc. Mas é aquilo que a gente estava falando dos 80 mil aqui, né? É um dinheiro que você vai investir aí. Vai durar quanto tempo isso, né? Guarda-chuva, quanto tempo vai durar aquele guarda-chuva pendurado? E aí existe toda uma preocupação com o patrimônio histórico ali. Foram consultadas as entidades para fazer esse projeto. Eu tenho um projeto que, para qualquer espaço público que você for interferir, ele deveria passar por um conselho para dar o seu parecer sobre isso, né? Porque senão cada um chega propondo uma coisa, a cidade vai virando um negócio, né? Então eu sou contrário a esse projeto, eu acho que não é efetivo. Até quando falaram de fiação lá, eu quase surtei, que ia desenterrar a fiação e colocar a fiação aérea, que vai totalmente na contramão. Depois desmentiram, disseram que não era bem assim, não sei como é que ficou a história, a gente fez um requerimento, eu não veio a resposta ainda. Sou totalmente contrário a esse projeto. Vai ter fiação aérea, viu, Paulo? Vai ter fiação aérea, mas a fiação enterrada não vai ser desenterrada, então não vão fazer buraco, vão abandonar aquilo lá, o que é uma prova de que o serviço foi super mal feito, né? Agora, você é contra a revitalização ali, a esse projeto, por quê? O que você acha que tem que ter? Ou como tem que ser feito? O que a gente sempre defende, né, é que existe um planejamento global do centro. Você recebeu outro dia a secretária aqui, ela discordou do Fábio Berneus, etc. Isso, acho que os dois têm razão. Novamente, um está vendo de um lado, está vendo de outro, a gente tem que juntar as coisas. O que a gente reclama é as ações unilaterais, sem consultar quem realmente entende do assunto. Então, o comerciante, lógico que ele vai gostar da ideia, porque vai dar uma colorida lá, vai dar uma animada. Mas a gente tem que ver todo o processo, né? É um negócio paliativo, que vai durar pouco tempo, não vai ter efetividade, e está chamando uma mídia que não sabe. Nós temos coisas muito mais importantes para ver. Essa questão do morador de rua, da Cracolândia, a questão dos camelôs ali, o pátio ferroviário, Campos Sales, muitas ações, mas o principal, a gente precisa ter uma lei do retrofit, lei para atrair investimentos, atrair moradia, trazer de volta todos os equipamentos que caíram do centro. Então, e a gente tem que focar nisso. E é disso que a gente tem que falar, e não de coisas paliativas. Em relação aos moradores de rua, qual a sugestão que você tem como vereador para resolver esse problema? Porque ninguém consegue resolver. Infelizmente, se a gente não mudar a Constituição, nós não vamos conseguir. Porque eles têm direito de permanecer onde quiser, e não dá para você fazer uma internação compulsória, não pode obrigar a pessoa a sair da rua. A assistência social está fazendo todo o trabalho que ela pode fazer. Pessoas estão na rua tentando recrutar, tentando convidar as pessoas para voltar para os seus lugares, paga a passagem de volta, tem albergue, tem assistência médica, tem tratamento para drogado, tem tudo. Mas como que a pessoa não quer? Né? Ela vai para onde? Ela vai voltar para casa lá que está totalmente destruturada. Então, não tem solução. A única solução é a gente prevenir para não ter mais moradores de rua e mais viciados. Esses que já estão lá, infelizmente, a gente vai enxugar gelo. Nas questões urbanas, nos planejamentos urbanos que a gente pretende fazer e requalificar o centro, claro que essas pessoas tendem a ficar nos espaços abandonados e desocupados. Na medida que você traz gente, que você ocupa, que você deixa aquilo bonito e movimentado, elas tendem a se dissipar. Então, essa é a maior contribuição que a gente pode fazer. Tá.
Ontem eu fiz uma matéria mostrando que o promotor de Campinas, o Ângelo Carvalhais, ele instaurou um inquérito civil contra o presidente da Câmara, o José Carlos, por conta das rachadinhas. Há indícios, né? O promotor entendeu. E que indícios são esses, gente? O promotor, ele recebeu 11 denúncias, algumas foram de assessores, que inclusive foram ouvidos, mas a maioria delas foram denúncias anônimas, dizendo que na Câmara de Campinas, pelo menos um terço ali dos vereadores acabam promovendo a rachadinha, que é aquela história deles ficarem com parte do salário dos seus assessores. O promotor começou a investigar, ele já arquivou 5 dessas denúncias por não encontrar prova, mas no caso de 2 vereadores ele acabou instaurando. O do Otto Alejandro, ele instaurou inquérito civil, e agora, no caso do presidente da Câmara, o José Carlos, ele instaurou na última segunda-feira, porque ele pediu para que os assessores do Zé Carlos entregassem os extratos bancários e eles se recusaram. Com isso, com a instauração do inquérito civil, o promotor então vai pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário desses comissionados para poder verificar a conta deles, para saber se tinha ali alguma movimentação atípica de recursos financeiros. Eu conversei ontem com o Zé Carlos, ele disse que ele ficou surpreso com a abertura, com a instalação do inquérito civil, que ele não fica com nada do salário dele, os próprios assessores negaram para o promotor que entregavam parte do salário, mas o promotor falou o seguinte: bom, se eles recusaram entregar voluntariamente os extratos, eu preciso checar, eu não preciso confiar na palavra deles e não investigar. Então o promotor instaurou esse processo. Como que você vê essa questão das rachadinhas na Câmara e agora o presidente da Câmara envolvido, ou pelo menos ele já estava envolvido, mas agora com um passo a mais nesse processo de investigação? Você disse 2, mas eu acho que o Edson Ribeiro também, né? O Edson Ribeiro também, verdade. São 3 inquéritos civil. 3. E tem mais uma O Edson Ribeiro, inclusive, teve busca e apreensão na casa dele e do filho dele, do André Ribeiro, lá no escritório do vereador e também na casa do filho, na busca e apreensão de documentos. Então, a gente tem que aguardar as investigações, a comprovação, né, se realmente abre o inquérito, de repente pode ser que não dê nada, né? Então, da outra vez eu já estive aqui, eu falei a mesma coisa, a gente tem que aguardar, não temos elementos e não dá para esperar nada, né? A gente só lamenta que possa haver essa possibilidade, né? Se acontecer de ser comprovado, a gente tem que agir conforme a lei, né? Tá certo. Edmilson, você tem mais alguma pergunta? Não, eu só tenho a lamentar, né, que a Câmara comece a ser vítima, né, dessas investigações sobre rachadinha, né? Dizem que onde há fumaça há fogo, né? Eu não acho que todas essas denúncias, né, por mais que algumas delas tenham sido arquivadas, elas sejam mentirosas, certo? E só a recusa por que os assessores não colocaram os extratos à disposição do Ministério Público, seria uma prova cabal de que eles não retiram dinheiro, aquela coisa toda, eles se recusaram a isso, uma agravante nesse caso, né? Eu, sinceramente, espero que não dê em nada, sabe, porque é muito triste para uma cidade como Campinas ter que passar por esse tipo de processo. A gente já caçou prefeito, caçou o vice-prefeito que assumiu no lugar do prefeito, já tivemos casos de corrupção variados na cidade, certo? E isso tudo é muito triste para a cidade. Eu espero que a coisa se resolva e que ninguém seja culpado disso, mas essa esperança minha, eu acho que é meia vã, no caso, viu? Eu acho que vai ter coelho nesse mato aí. Bom, o Digão está dizendo, só lembrando que o vereador Paulo Gaspar é o único que divulga os gastos e a economia do gabinete. E que o Novo, como todo partido, também apresenta incoerência e desacordo entre os que ocupam cargo político. Na verdade, não é bem uma incoerência, né? É liberal, né? Então, cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, né? Como eu disse, tem as cláusulas pétreas do partido e tem as questões individuais. E aí a gente tem que, como na própria Câmara, né? A gente tem ali 33 vereadores que cada um fala e pensa de um jeito, mas a gente tem que respeitar. Bom, o Digão está perguntando assim para mim: Rose, você achou que um vereador, que não é da oposição, que é o teu caso, iria emitir opinião sobre o caso do Zé Carlos? É preciso ter cautela em casos não comprovados, eu concordo, mas quando você tem uma denúncia envolvendo um terço da Câmara, eu preciso fazer essa pergunta para o vereador, porque ele faz parte dessa Câmara, né? E no mínimo, como o Edmilson colocou, você vê com preocupação. E o fato, muitas vezes, Digão, de não se comprovar, não quer dizer que não houve.
Quem que falou isso de eu não ser oposição? O Digão. O Digão. Eu não sou oposição e também não sou da base, né, Digão? Então vale para os dois lados. Bom, deixa eu só ver aqui, tem mais uma participação. O Xandão está colocando o seguinte: correto para revitalizar o centro seria abrir para o setor de bares e restaurantes e voltar a pôr cinemas. Aí você teria circulação de pessoas nos fins de semana, porque passa no centro, no sábado à tarde, no domingo, está super vazio. Você acha que isso traria o povo de volta também? Como eu disse, a gente precisa ter mais moradores no centro, né? Hoje a gente já tem bastante morador, mas precisa de mais, porque quem mora, usa, cuida, quer melhoramentos ali. Então a gente precisa de gente morando, né? Difícil as pessoas virem de outros... Estimada a ficar conosco, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estimada a ficar conosco, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai até Recife encarar o esporte, às 21h30 na Ilha do Retiro. E no sábado tem Ponte Preta e Operário, às 19 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 21ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ela é toda colorida. Ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida. Ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova. Ele, rock pauleira. Ela quer um gato. Ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde. Ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada. Ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 28, a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com o NIS, número de inscrição social com final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava aos beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Atualmente, mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Nesse mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400, mas de agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme uma emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h08, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E Edmilson, eu vou deixar você falar agora. Você quer falar do quê? Vamos para qual assunto? Eu quero confirmar aquela previsão que o Henrique do Vale nos fez agora há pouco, de que havia uma possibilidade, grande possibilidade, dos Estados Unidos entrar numa recessão técnica, né, o que significaria 2 trimestres seguidos de queda do PIB, e essa previsão, infelizmente, se confirmou.
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos acaba de divulgar uma queda de 0,9% do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre ele havia caído 1,6%. 2 trimestres seguidos de queda do PIB significa, no jargão, na economia, uma recessão. Então, apesar do emprego lá estar muito bom, tem pouca gente desempregada, né? 3,6% apenas de taxa de desemprego, há uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então, está confirmado aí aquilo que o Henrique do Vale estava dizendo que poderia acontecer e que era quase certeza que acontecesse. Bom, é isso. Uma notícia ruim, mas vamos voltar aqui para a Câmara Federal. Vai ter influência, vai ter repercussão na Bolsa, provavelmente, daqui do Brasil. Provavelmente, Edmilson. Bom, nós temos, vamos falar do Lira, né, que é o primeiro-ministro do Brasil. Gente, eu estou aqui com ironia, tá? Porque primeiro-ministro. É o nosso sistema presidencialista. Mas o Lira ontem, na convenção do PP, que apoiou, né, decidiu apoiar a candidatura do presidente da República, candidatura do presidente da República à reeleição, Jair Bolsonaro. Ele, depois de 9 dias, saiu em defesa das urnas eletrônicas, do sistema brasileiro aí de votação, mas disse que ele só falaria quando ele quisesse, não quando a mídia ou alguém achasse que ele deveria falar. O que você achou dessa fala dele? Eu achei assim, ele perdeu o prazo de falar, não significa nada, não teve nenhum peso, porque a Câmara é uma instituição importante, mas ela tinha que ter se posicionado enquanto instituição, né, logo em seguida. E ontem, tudo bem que alguns analistas disseram o seguinte: eu acho que o Bolsonaro ficou isolado nessa história toda, em relação às urnas, né, com o Lira se posicionando. Eu tenho a impressão que ele só falou como pró-forma, mas ele apoia, e estava na convenção do Bolsonaro. Sim, ele apoia o Bolsonaro mesmo, porque o Bolsonaro deu a ele todo o poder do mundo, né? E então ele não vai trair, pelo menos nesse momento, né? Ele não tem condição de trair o Bolsonaro e muito pelo contrário, deve estar sendo cobrado dele um apoio efetivo mesmo do que o Bolsonaro faz. E claro, ele tem um compromisso como presidente de um poder no Brasil de tomar posições. Se ele não toma posição, se ele se cala, ele acaba consentindo com a situação. Então ele resolveu falar. E até aumentou um pouco o tom, ou seja, a pressão sobre ele teve resultado de falar. O que ele falou pode não ter muita importância, porque ele veio cantando de galo, que o presidente da Câmara só fala quando quiser, certo? Que a Câmara é soberana, blá, 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 mas a cobrança dos pares dele foi muito grande, certo? O movimento pela democracia no Brasil cresceu bastante, certo? Empresários, artistas, advogados, juristas e tudo mais estão apoiando aí todos os movimentos, os 2 grandes movimentos que surgiram, um da Fiesp, né, que é um secundário até, outro lá da Faculdade de Direito, que é o maior, entende? Então ele se sentiu pressionado a tomar uma posição, certo? E acabou tomando uma posição assim, que não é nem para lá nem para cá, certo? E fala que confia nas urnas, tal, mas por trás tem toda a aliança dele com o presidente Bolsonaro. Isso não há dúvida alguma sobre isso. Na convenção de ontem, o Bolsonaro tentou minimizar, dizendo que ele não precisa de uma cartinha para respeitar a democracia e a Constituição, mas o fato dele ter trazido isso para a convenção, mesmo de forma irônica, claro, mostra que surtiu efeito. Gente, a carta da USP, num dia, foram 100 mil assinaturas de adesão. Quando você tem entidades importantes como a Fiesp, a própria Febraban e outros empresários de peso do Brasil se posicionando, é porque eles estão dizendo: olha, nós não estamos nem a favor de X nem de Y, mas estamos a favor do Estado Democrático de Direito. Exato. Então isso é pesado, né, Edmilson? Não deixa de ser pesado, e o isolamento do Bolsonaro é uma coisa que está sendo falada hoje em Brasília, certo? Bastante. Parece que ele está cada vez mais restrito ao cercadinho dele, que o Lula chamou de chiqueirinho. Lula não, o Ciro Gomes chamou de chiqueirinho, certo? Que eu achei até um nome mais apropriado. Mas é um isolamento
perigoso, né? E o Centrão, que não é bobo nem nada, né? Ele já está fazendo análises futuras de quem vai ser, como que eles vão se comportar com um e outro, certo? E que eles se comportarem com o Bolsonaro, se o Bolsonaro for eleito, eles já estão analisando o quadro, que vai ser mais fácil eles avançarem ainda mais sobre o orçamento e dominarem praticamente o governo, certo? Agora, se o Lula for eleito, vai ser mais difícil, certo? Eles não sabem do futuro. E o próprio, embora o Arthur Lira não tenha sido criticado pelo Lula na entrevista dele, certo? O Arthur Lira sabe que o Lula trata de uma outra maneira o Congresso, certo? Então, o Congresso, os deputados, os senadores, então eles já estão se preparando, porque eles não são bobo nem nada, eles estão analisando os dois cenários, o que significa que eles não têm certeza de que, apoiando a Bolsonaro, o Bolsonaro vai ser eleito. Eles veem pelas pesquisas, eles têm pesquisas mais exatas ainda do que essas que são divulgadas, e sabem que o futuro é incerto, o futuro não é exatamente um futuro cor-de-rosa para eles. E o Lula, inclusive, na entrevista de ontem, disse que o orçamento secreto, ele não concorda e vai acabar com essa história, mas aí ele teria que mudar a lei, que aí ele vai ter que convencer os deputados a votarem contra, né, aquilo que eles querem. E, gente, avançando, como o Edmilson falou assim, que o Centrão, ele quer garantir esse poder, quer garantir, e foi dado ao Centrão muito poder, inclusive hoje, né, no orçamento, ele decide parte do orçamento, que era uma prerrogativa do Executivo. O que o Lira mandou o pessoal da Câmara fazer? Começar a estudar para poder ver se o Brasil poderia ter um regime semipresidencialista. Ou seja, o Centrão quer governar de qualquer jeito, né, Edmilson? Eles gostaram da ideia, né, que o Bolsonaro ofereceu para eles, de que grande parte do orçamento fica na mão deles. Quem não quer, né? Os caras já não são honestos. Ainda tem a possibilidade de ter um acesso direto aos cofres públicos dessa maneira, para eles é sopa no mel, né? É uma maravilha. É isso que eles querem. Esse regime semipresidencialista que eles estão tentando colocar aí, certo? Nada mais isso, não é nada mais que isso, nada mais que isso. É tomar conta de grande parte do orçamento, deixar o governo com as responsabilidades orçamentárias referentes à manutenção da máquina, né? Os salários, a manutenção física mesmo dos ambientes, tudo mais. Investimentos, quem vai fazer é o Centrão, porque é isso que eles estão fazendo, entre aspas, né? Você pega os escândalos lá da Codevasp, o que tem por trás? Teoricamente é a Codevasp recebendo dinheiro do Centrão, das emendas secretas, para fazer obras, certo? Só que essas obras são, como disse um candidato aí, ele acha que 30% a 40% de todo o dinheiro que foi para a Codevasp vai voltar para o bolso dos políticos. Falou descaradamente isso, falou declaradamente isso numa entrevista na televisão, o Ciro Gomes, certo? E eu não duvido que isso esteja acontecendo, não. E o Ciro tem muito mais informação do que eu nesse meio, provavelmente. Bem, com certeza. Bom, e com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! A sua noite de quinta tá garantida ao som de muita música com os maiores artistas do Brasil. Na pista do Faustão. A hora é agora! Convidados especiais desvendam as pistas de quem vai se apresentar. E quem se apresenta dá um show à parte. Vamos escolher também a nova bailarina do Fausto. Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1981, o Brasil recebeu pela primeira vez um show do Queen. E a promoção desse show ficou por conta da antiga Rádio Cidade de São Paulo. O grupo britânico veio ao país para 2 shows históricos no Morumbi. E uma certa entrevista foi agendada para um dia antes do show. Dia 19 de março, Freddie Mercury veio diretamente de Londres para a Rádio Cidade ser entrevistado pelo radialista Paulinho Leite. The listeners and all the people who are going to come see us, I think we're basically here for everybody to have fun and enjoy the music. There's no great big sort of political messages or anything. It's just music to have fun. Fred disse na entrevista que estava aqui para que todos se divertissem. Um momento glorioso para os fãs e para o rádio brasileiro. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol!
Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O concurso da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira, dia 27, não teve nenhum acertador das 6 dezenas. Os números sorteados foram 14, 33, 41, 42, 44 e 55. A Quina teve 39 ganhadores e cada um vai receber cerca de R$ 46.800. Já os 2.855 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 905. O próximo concurso da Mega Sena será no sábado, dia 30, e deve pagar um prêmio de R$ 22 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11 horas e 20 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E Edmilson, eu vou bem rapidinho aqui com os ouvintes, que tem muitos ouvintes, para ver se a gente consegue dar fim aqui nas mensagens. A Noêmia está perguntando que saiu uma matéria, né, dizendo que a prefeitura desobrigou o uso de máscaras em escolas e afins. E ela está perguntando o que seria esse afins. São clínicas de idosos, hospitais e farmácias, viu, Noêmia? Essa é a resposta. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Luiz Roberto Siqueira, está dizendo que hoje é o dia do agricultor e que ele acredita que daqui a 4 ou 5 anos o nosso país vai ser o maior produtor de grãos do mundo e hoje só perde para os Estados Unidos, que está crescendo menos, Edmilson. É bem provável mesmo. A agricultura brasileira é pujante, é grande, é moderna, é forte e é provável que ela alcance esse patamar de ser a maior do mundo, o maior produtor de grãos, pelo menos. Tá. O Carlos está perguntando, Rose, o que a INDEC e a Transur falou sobre a 416? Ainda nada. Eu passei para o secretário de Transporte, o Vinícius Riveretti, e estou esperando ele me retornar. Assim que ele me retornar, Carlos, eu dou um retorno para você, tá bom? O Adriano Vermelho diz assim, começam as eleições, a corrida vai começar pelo menos legalmente, porque já há um tempo eles estão vendendo seus predicados. Devagar os candidatos estão se posicionando no grid, mas pensando bem e vendo as características dos postulantes, talvez não seja a corrida e nem bandeira quadriculada, e sim um ringue onde espera o sino ou campainha para se degladiar. Golpeiem com a verdade e tentam nocatear com mentiras. Afinal, amigos, vale tudo nessa hora crucial? Se não achamos nenhum limite do humor, será que conseguimos limites para inverdades? Bom dia, Rose. Bom dia, Ed. Adriano. Bom dia. Olha, só acrescentando aqui da corrida, com relação à corrida presidencial, que ontem a Simone Tebet foi oficializada como candidato na convenção do MDB, teve uma vitória contundente, 262 votos a 9.
Isso não significa que todos esses 262 votos que representam aí os diretórios do país inteiro, do MDB, vão apoiá-la, mas ela teve uma convenção favorável e ela agora pode fazer a campanha dela e vamos ver como é que ela se sai. Vamos ver, porque ela tem toda a torcida, uma grande parte da torcida do MDB contra ela, principalmente os lulistas, né? Ontem o Lula falou assim, imagina, eu respeito a candidatura da Simone Tebet, jamais vou trabalhar para um candidato não ter o direito de se candidatar. Essa é a fala dele pro forma, mas a gente sabe que o PT trabalha para trazer todo mundo que é de centro para ele, para poder resolver a eleição no primeiro turno, né? Olha, o Celso Santos está dizendo assim, os Estados Unidos, assim como o Brasil, estão enfrentando falta de boas lideranças na política. Israel vai ter a 5ª eleição, a Itália vai antecipar o pleito. O Reino Unido vai também antecipar as eleições. Parece que o mundo está enfrentando uma das piores safras de lideranças na política mundial. A polarização ideológica está afastando as pessoas que poderiam ser boas lideranças. Está difícil. Ele tem razão, né? Brasil e Estados Unidos sim, mas Itália, Israel e outro país que ele citou aí são parlamentaristas, né? E quando há uma crise no governo, é normal o parlamento se dissolver e eleger um novo primeiro-ministro. Não significa que vai ser de oposição, como na Inglaterra, provavelmente os conservadores vão continuar no poder. Então, é uma crise, é uma falta de liderança, pode ser, mas não é tanto assim nesses países de parlamentarismo. Mas eu acho que, por exemplo, na Inglaterra, você teve ali você tem a França, por exemplo, a Inglaterra você teve a história do primeiro-ministro, que gerou uma crise, né? Na França, você tem uma disputa ideológica entre direita e esquerda. Então, eu acho que mesmo que nesse país parlamentarista você não tenha tanto essa divisão ideológica e essa polaridade, mas você tem aí um reflexo no mundo todo dessa discussão entre os extremos, né, Edmilson? Sim, quando há crise econômica no mundo, normalmente os governos eles se dão mal, eles começam a ser cobrados, começam a ser pressionados, criticados para tomar uma decisão, e é difícil tomar uma decisão dessa. Na Inglaterra, particularmente, o primeiro-ministro já estava assim, pressionado por vários outros motivos, né? E o fator econômico veio precipitar essa situação e ele teve que sair, certo? Então, não há na realidade, a gente fala assim, direita e esquerda, por uma questão pro forma, né, para identificar mais ou menos, mas você não pode dizer que os trabalhistas da Inglaterra formam um partido de esquerda, né, no modo tradicional da esquerda, não. A economia da Inglaterra não vai mudar se os trabalhistas chegarem ao poder, como já chegaram várias vezes e continuaram fazendo da Inglaterra um grande país. Sim, olha, o Batata de Rio Preto, ele está dizendo assim, não sei Campinas, mas como se encontra, mas aqui em São José do Rio Preto, o problema no centro é grave. Muitos moradores de rua, agora a cidade toda está ficando insustentável. E o duro que aumentaram os crimes e ninguém é de Rio Preto e a prefeitura está com um projeto para retirada. Aqui em Campinas está parecido, a gente tem aí muitos moradores de rua com aumento, não só no centro, mas também na periferia, mas ainda não temos esse projeto de retirada ainda. É preocupante, né, que esse quadro, ele comece a chegar lá no Eldorado Paulista, né? Rio Preto é uma grande cidade, eu conheço, é uma bela cidade, e eu lamento muito que ela esteja enfrentando uma situação já parecida com os outros grandes centros do estado, mais ao sul aqui. É muito preocupante isso. Olha, o Edivalmir está dizendo que o Paulo Gaspar poderia ir até Joinville e outras cidades de Santa Catarina para saber como que eles trabalham e lidam com essa situação, porque lá não tem morador de rua. E ele disse assim, que aqui no nosso quintal em Campinas, se gritar pega ladrão, corre muita gente, cruz credo. Não está dando para ninguém, né? Agora deixa eu ver aqui, mais quem? O nosso ouvinte, o DJ Alê, ele diz assim, eu não sei se você vai concordar ou não com o que eu vou escrever, mas se você quer acabar com uma colônia de gatos, você castra um gato macho, devolve na colônia e a colônia rapidamente acaba. E ele entende que para acabar com os moradores de rua do centro, é só não dar nada a eles, eles terão que sair do centro para procurar sobrevivência em outro lugar, senão continuam a enxugar gelo. Ou seja, ele está dizendo, Edmilson, que
Nada de ajuda com essas ajudas não é tão simples assim, não. Eu também não acho. A pequena ajuda, às vezes, que o poder público dá para esse povo viciado aí, evita com que eles saiam roubando por aí, certo? É para conseguir dinheiro para droga. É muito mais complicado, né? Mais complexo esse caso, certo? A ajuda que tem que ser dada a esse pessoal é uma ajuda psicológica, é uma ajuda de manutenção também, e esbarra na Constituição, como o Paulo Gaspar falou, né? Se você ou se o morador de rua não quiser sair da rua, ele não sai. A Constituição permite que ele frequente qualquer lugar do que ele queira frequentar, desde que seja público. Bom, o Cícero está dizendo que está explicado porque o Arthur Lira e o Centrão estão tão obcecados por Bolsonaro. Está rolando muita grana, que vergonha. Bom, e com isso nós vamos embora, Edmilson. Não tem mais tempo para nada, porque o pessoal de esporte já está chegando. Tchau, Edmilson. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM